Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo à 10ª edição da segunda temporada dos 10 Minutos com Deus. Então, aperte o cinto, nós estamos começando. Amém, aleluia, bem-vindo, queridos, à 10ª edição. E nessa 10ª edição nós vamos tratar com o tema A Palavra da Fé. E nós estaremos trazendo aqui uma convidada muito especial para encerrar este ciclo da segunda temporada. Essa convidada, ela é aluna também da Escola de Ministro 2023 e ela também é professora do Rema. Então, com vocês, Kelly Conserva. Bem-vinda, Kelly. Deus te abençoe e se apresente ao pessoal. Olá, Clodimar, eu sou Kelly, sou natural daqui de Campina Grande, na Paraíba, congrego no Verbo da Vida da Zona Leste, aqui mesmo em Campina Grande. Sou formada em Ciências Biológicas e sou professora no Centro de Treinamento Bíblico Rema há quase 10 anos. Para mim é uma honra, um motivo de grande alegria estar aqui compartilhando sobre a fé, que é um tema essencial para a vida cristã. Uma vez obrigado pela sua participação nessa temporada. Bom, vamos começar com uma pergunta, viu, Kelly? O que é a palavra da fé? Eu diria que fé é um princípio criado por Deus, assim como a lei da semeadura, por exemplo. Deus quem criou o princípio da fé, porque Deus é um Deus de fé. Deus é o Deus da fé. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Então, quando nós observamos pela palavra sobre a criação do mundo, por exemplo, nós sabemos que Deus tem todo o poder suficiente para realizar o que ele quiser, Então, se Deus quisesse criar o mundo pensando, ele teria poder para isso, afinal ele é o Todo-Poderoso, Em Gênesis 1:1, quando fala que Deus criou os céus e a terra, e na sequência, a gente vai ver como que Deus fez isso, A Bíblia diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Então, sempre, a partir de Gênesis 1, nós vamos ver que Deus disse e tudo aconteceu conforme ele ordenou. Deus poderia ter criado o mundo pensando, afinal, ele tem poder, Como eu falei, ele é o Todo-Poderoso. Mas sabe, ele criou o mundo falando através do princípio que ele mesmo estabeleceu, Lá em Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Então, a fé, ela não é um truque realizado, não é uma fórmula para se conseguir o que queremos, nem é uma confissão positiva. Não é confessar até dar certo. Não. A fé é uma expressão falada que surge da convicção de nosso coração. Ou seja, a fé em nosso coração deve ser falada e dessa forma ela vai se tornar ativa e eficaz na direção de resultados específicos. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Tem outras versões que eu gosto que dizem que a fé é dar substância àquilo que esperamos. Ou ainda tem uma versão também que diz que a fé é a certidão de garantia das coisas que esperamos até que acabe sendo nossa. A Bíblia diz também que a fé é o estilo de vida do justo, afinal, o justo viverá por fé. Lá em Hebreus 10 repete sobre isso. Então, a fé é o meio pelo qual nos tornamos salvos e nos relacionamos com Deus. Pela palavra de Deus, ter fé é agarrar aquilo que está na dimensão espiritual e trazer a manifestação à nossa realidade. Sabe, Clodimar, a fé, ela nasce pela palavra de Deus, Lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu poderia dizer que ter fé em Deus é crer na palavra de Deus. Kenneth Hagin, ele diz que
até podemos saber que a palavra de Deus é boa, mas nunca entenderemos de fato até termos colocado ela em prática e desfrutados dos seus resultados. A gente desfruta dos resultados da palavra pela fé. John Wesley, ele disse que inventaram um substituto para a fé, que é o assentimento mental, ou seja, a pessoa ouve a palavra e concorda com a mente, mas não consegue desfrutar dos seus resultados. Então, em Romanos 10:8, a palavra ela diz, que a palavra da fé que nós pregamos é essa, é essa que está junto de nós, em nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé. Então, eu diria que fé é isso, Fé é nós crermos com o coração e confessarmos com a nossa boca. Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: consequentemente a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Kelly, a palavra da fé, ela muda as gerações, ela muda a mentalidade, ela muda a consciência. Você concorda? Comente mais sobre esse assunto. Com certeza. Deus nos deu um princípio que é capaz de alterar situações ao nosso redor. Lá em Marcos 11, do 22 ao 24, diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Aqui, Jesus ensina um princípio que funciona para quem utiliza. Funcionou com Deus, com Jesus, funciona com o crente, funciona com o ímpio e até com o diabo, funciona com qualquer um. Ele diz, se alguém disser. Quando ele disse alguém disser, ele não está excluindo ninguém. Qualquer pessoa que disser ao monte, aqui é um monte visível. Imagina você olhar para uma montanha e dizer, rapaz, eu posso mover essa montanha. Pois é isso que Jesus está falando. Se você disser a esse monte, se levante e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que você diz, assim lhe será feito. Então esse princípio é válido e funciona com qualquer um e para qualquer circunstância. A fé funciona porque é um princípio estabelecido por Deus. Uma vez que o princípio existe e o conhecemos, precisamos colocá-lo em prática. Jesus disse, tenham fé em Deus. Então a nossa fé, antes de tudo, deve ser fundamentada em Deus e na sua palavra. Eu gosto desse texto de Romanos 10:17, porque ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação de Cristo. Não adquirimos fé pedindo a Deus. Romanos 12, Romanos 12:3 diz que nós já temos, uma medida de fé já foi nos dada. Então nós precisamos agora aumentar a nossa fé. Como que nós aumentamos? Ouvindo a palavra, nos enchendo da palavra. E eu quero só frisar um ponto, que esse ouvir a palavra não é escutar, não é eu colocar uma Bíblia em áudio e ficar o dia todo ouvindo e ouvir uma pregação, não é isso. Porque se fosse dessa forma, um surdo ele não poderia ter fé. Então esse ouvir não é um ouvir de escutar, mas é um ouvir de considerar, de dar crédito, de colocar em prática. Nós pegamos como verdade aquilo que Deus falou, nós cremos e aquilo desce ao nosso coração como verdade, ao ponto de quando nós confessarmos essa verdade, vai acontecer. E eu gosto porque Jesus diz, olha, a fé é um princípio, Se você disser e crer no coração, não duvidando, vai acontecer. E esse princípio funciona se você confessar e também funciona na oração, Tudo que você pedir em oração é só você crer que já recebeu e assim vai acontecer. Então, quando nos enchemos da palavra, primeiro, conhecendo o que Deus diz, dando crédito, recebendo como verdade, meditando nessa verdade, confessando, qualquer situação ou circunstância pode ser transformada através da fé pela palavra de Deus. Querido, eu quero parar aqui rapidinho para dizer que você está na 10ª edição
dessa temporada. E você está ouvindo aqui a palavra da fé. Então eu vou te convidar a você a poder compartilhar esse podcast com todos os seus amigos, com todas as pessoas que você possa querer que essa mensagem ela chegue de forma abençoadora. Você pode compartilhar, tanto faz, aqui no YouTube ou também lá no Spotify. Você compartilhar, você está sendo uma ponte de Deus, levando essa mensagem até aquela pessoa que você quer que essa palavra alcance. Lembre, a palavra da fé, ela é importante, não somente para você que é nascido de novo, mas para pessoas que ainda não nasceram de novo. Lembra disso. Você é uma ponte, pode levar a palavra de Cristo a toda criatura. Amém? Conto com você. Aleluia! Voltando aqui, Kelly, por que algumas pessoas dizem que a lei da atração é dizer, então, coisas que vai acontecer para nós? Dizemos que isso é fé. Qual é a diferença entre lei da atração e a fé? Então, o diabo ele é expert em distorcer as coisas de Deus. Então, o mundo ensina o princípio de fé e atribui ao universo a concretização. Né? O que é que eles falam? Né? Você precisa falar o que você quer para o universo. Né? O universo precisa ouvir, ou seja, a fé fala, né? Jesus já falou isso na palavra. Deus criou as coisas dessa forma. Mas eles dizem, olha, você fala para o universo e o universo vai te devolver a concretização do que você quer. Mas sabe, a fé é um princípio criado por Deus. Quando falamos sobre fé, estamos falando sobre esse princípio criado por Deus e estabelecido sobre a palavra de Deus. Deus é um só com a sua palavra. Eu gosto do texto de Jeremias 1:9 até o versículo 12, né, que diz que depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e o Senhor me disse, né? Jeremias, ele falando sobre o que aconteceu com ele quando Deus o estava chamando ao ministério e diz, olha, o Senhor me disse, Jeremias, né? Eis que ponho na sua boca as minhas palavras. Aí no versículo 11, né, depois que Deus diz, olha, na sua boca agora vai estar as minhas palavras. Aquilo que você falar, sou eu falando, né? E no versículo 11 diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, a continuação do texto, né? O que vês tu, Jeremias? E eu respondi, uma vara de amendoeira. E disse Deus, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe, amados, Deus diz a Jeremias, né? As minhas palavras agora, Jeremias, estão na tua boca. E o que você falar, sou eu falando. Aí Deus pergunta, o que é que você vê? Lembra que o que Jeremias falasse era Deus falando? Aí Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse, tá certo, você viu certo. Eu velo, eu vigio sobre a minha palavra para fazê-la cumprir, sabe? Eu penso que se Jeremias, né, por um acaso, Jeremias tivesse dito assim, eu tô vendo uma goiabeira, sabe? Aquela amendoeira, ela tinha que dar os pulos dela, ela tinha que se virar de alguma forma para se transformar no que Jeremias tinha falado. Porque a partir daquele momento, o que Jeremias falasse era a palavra de Deus e Deus ia fazer cumprir, né? Então, vemos na Bíblia que Deus, ele se compromete com a sua palavra. Ele vigia, ele está ali atento àquele que falar a sua palavra, aquilo que ele prometeu, Deus vai fazer cumprir. Não é com o que nós determinamos, Deus não se compromete com o que a gente fala irresponsavelmente, não. Ele se compromete com o que ele já determinou, com aquilo que ele já nos garantiu, com aquilo que ele já falou. Então, quando falamos o que Deus diz, ou o que ele já fez, amados, não tem como as coisas que ainda não existem, elas terão que se manifestar na nossa realidade, porque foi assim que Deus estabeleceu e assim tem que acontecer. Se você crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Existe tanto poder nessa declaração, neste princípio, nessa verdade. Então podemos dizer que tem poder na declaração através da fé. Sim, a fé é um elemento poderoso, né, para desfrutarmos de tudo que Deus já conquistou para nós. Fé faz parte da nossa natureza em Cristo. A Bíblia diz que a fé é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus e desfrutamos da salvação oferecida em Cristo para nós. Paulo diz que devemos ter essa atitude de fé, né? O espírito da fé que diz, criei, por isso falei. Nós cremos,
por isso também nós falamos. Eu gosto do texto do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, quando Deus pergunta ao profeta Ezequiel, se aqueles ossos poderiam tornar a viver. E o profeta diz, Senhor, tu sabes. Então, o que é que o profeta faz? Deus diz, olha, tá vendo esse monte de ossos? Aqui tem jeito deles voltar a viver? Aí o profeta joga a responsabilidade para Deus. Senhor, tu sabes. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, Deus vai fazer. Se for da vontade de Deus, Deus vai operar. Mas sabe, nessa passagem, o que é que Deus faz? Deus fala ao profeta. Deus diz, olha, Deus fala para Ezequiel, profetiza, fala a estes ossos. O profeta, amados, deveria dar ordem àqueles ossos, dizendo, assim diz o Senhor, porei tendões em vocês, farei crescer carne, estenderei a pele, porém em vocês o espírito e vivereis. Então, Deus diz para eles, olha, a responsabilidade não é minha, você é que tem que profetizar, profetize para esses ossos, dê ordem para eles, fale para eles o que é que vai acontecer. E ele diz, eu vou pôr os tendões, eu vou fazer crescer a carne, estender a pele e vou colocar em vocês o espírito. E diz que depois que o profeta falou, ele começou a ouvir barulho de ossos, Era osso batendo em osso, Cada um procurando o seu encaixe. E diz que depois que eles se encaixaram, cresceu o tendão, cresceu carne, estendeu pele. E agora? Aí ele, e agora? Aí Deus diz, profetiza, fala, dá ordem, chama a existência o Espírito, vem Espírito dos quatro cantos. E conforme o profeta falou, conforme o profeta deu a ordem, assim aconteceu, se formando um exército numeroso. Sabe, a gente vê esse princípio se cumprindo exatamente, como Jesus ensinou lá na figueira. Olha, se você disser ao monte, crer no coração, não duvidar, vai acontecer. Fale a circunstância, dê a ordem, não duvide do que vai acontecer. Sabe, nós vemos, tanto o Vale de Ossos Secos, tanto a montanha, você falar para uma montanha sair de um lugar, são situações impossíveis. Eu não diria impossíveis, improváveis. Mas que veio à realidade por meio da convicção e confissão na palavra de Deus. Há um poder disponível que opera em nossas vidas, mas devemos fazer a nossa parte, ousar crer e falar o que cremos, como se já fosse feito, para desfrutarmos do melhor de Deus para nós. Portanto, se encha da palavra, creia que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Deus não mente e Deus não muda. Amém? Querido Conserva, qual é o seu conselho para as pessoas se fortalecerem mais e mais na palavra da fé? Bom, o meu conselho é se encha da palavra. Medite na palavra de Deus em todo o tempo. Por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui. Se você precisa desfrutar de cura, então se encha de versículos que falem sobre cura. Não adianta você estudar escatologia se você precisa de cura. Então, coloque no seu coração os textos que mostram que Jesus já sofreu, Ele já pagou o preço para que fôssemos curar. Até que você esteja plenamente convicto em seu coração, ao ponto de quando você confessar, eu já sou curado, a cura terá que se manifestar em seu corpo físico, Mas veja bem, a fé ela não fala, eu serei curado. A fé não fala, se Deus quiser, eu serei curado. Pelo contrário, a fé ela tem convicção da vontade de Deus. Então ela vai trazer a manifestação que Jesus já nos garantiu. Então a fé diz, eu sou curado, Porque a palavra de Deus me garante que pelas feridas de Jesus, por tudo que ele sofreu na cruz, eu já fui curado, A Bíblia diz que Deus, lá em Êxodo 15:30, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Então quando você se enche dessa convicção, você fala convicto, com fé, eu sou curado. Então, amados, o seu corpo ele tem que manifestar o que já é realidade para você. Lá em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, para que andemos em fé, primeiro precisamos saber que Deus é aquele que nos dá galardões, ou recompensas, ou presentes. Então, antes de qualquer coisa, tenha fé em Deus. Confie nele e na sua palavra. Romanos diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se Deus diz, acredite, né? Se Deus prometeu, confie. Quem é o nosso maior exemplo de fé, né? Basta ver na Bíblia o que foi feito e reproduzir, ou seguir o mesmo padrão de fé, né? Deus é o nosso exemplo. O nosso maior exemplo de fé é Deus, né? Ele criou as coisas falando. Lá em Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Aí você pode chegar para mim e falar: Kelly, mas eu tô doente, eu não vejo cura no meu corpo, né? Eu sinto a dor, eu vejo os sintomas, mas sabe, querido, a cura é uma realidade que Jesus já pagou o preço. Então procure na Bíblia, onde Deus já prometeu a cura, e tome isso como sua verdade e sua realidade. Você pode não estar vendo, mas a Bíblia diz, né? Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,7 que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então invista tempo lendo, meditando e confessando a palavra de Deus. Ela é o nosso fundamento seguro. Se lembre que o único compromisso que Deus tem é com a sua palavra, e Ele está vigiando para fazê-la cumprir. Então, cuidado com o que você tem confessado. Confesse somente a verdade da palavra de Deus. Não confesse o que o mundo fala, o que as notícias falam. Confesse a palavra. Chame à existência o que ainda não é, como se já fosse. E você desfrutará do que Deus já conquistou para você. Glória a Deus. Oh, aleluia. Olha, Kelly Conserva, eu já quero de antemão te agradecer mais uma vez pela sua participação nessa 10ª edição da 2ª temporada dos 10 Minutos com Deus. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, pois agora eu quero que você deixe as suas considerações finais e faça uma oração para encerrar a sua participação. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Para mim é uma honra poder semear essa palavra e creio que ela produzirá frutos na vida daqueles que a receberem. Eu creio, Cleudimar, que o Senhor ainda vai lhe usar muito para alcançar as pessoas e lhe recompensará por sua fidelidade ao que o Senhor tem feito chegar até você. Amém? Eu quero convidar vocês também para orarem junto comigo e render graças ao Senhor pelo que Ele tem feito em nós e através de nós. Aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos concedeu de aprender sobre a sua palavra, sobre a sua ação em nossas vidas. Pai, te rendemos graças pela vida do Cleudimar, para que ele seja cheio da tua ousadia e intrepidez, para continuar, Senhor, anunciando a sua palavra e para desfrutar de sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai, a cada dia sobre a vida dele, Pai. Obrigada, Senhor, pelas vidas que estão nos ouvindo nesse momento. Peço que o Senhor fale ao coração de cada um, manifestando a sua paz e a sua graça sobre eles, para que desfrutem da sua bondade e misericórdia. Pai, eu declaro sobre a vida de cada ouvinte fome da tua palavra, sede da tua presença, Senhor. Eu oro para que nós sejamos sensíveis à tua direção, rápidos e prontos em te obedecer, ó Pai. Queremos realizar os teus propósitos aqui na terra, para que o Senhor seja engrandecido através de nossas vidas. Nos guarda, nos supre. Muito obrigada, Pai, pela tua proteção, pela tua graça, teu suprimento e favor sobre a vida de cada um. Assim te peço em nome de Jesus e creio que o Senhor nos ouve e nos atende. Amém. Com esse trecho de música, bom demais para não crer, eu quero encerrar essa 10ª edição da 2ª temporada. Mas fique com a gente ainda, que nós vamos trazer aqui algumas informações, alguns spoilers da 11ª temporada, de que vai acontecer para a 3ª temporada.
tá bom? Nós temos muitas novidades, nós já temos nome de convidados, nós já temos temas bem propostos para a terceira temporada. Sabe, querido, nós temos uma pegada diferente para a terceira temporada, então muitas coisas vão mudar. O formato, ele vai mudar, tá bom? Tudo tá se caminhando para que mude, tá? Essas informações eu vou ter bem no começo do ano que vem, definitivamente, mas é bem provavelmente que o formato ele muda aqui no Instagram, aqui no YouTube, mas lá no Spotify vai continuar a mesma coisa. Provavelmente o nome do podcast ele deve sofrer algumas alterações com esse novo formato. Mas com essa alteração aí não vai mudar a configurativa, né? Como que o nome do programa, o nome desse podcast, 10 Minutos com Deus, isso vai mudar algumas coisas, mas vai continuar a terceira temporada, tá bom? Porque nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, e quando você cresce, a única coisa que em você muda é a tua roupa e teu caráter, não é verdade? Mas a tua pessoa em si, ela continua a mesma coisa. Então, quando nós estamos evoluindo, crescendo, algumas coisas em nós vão mudar. Então, nosso podcast ele vai mudar algumas coisas, né, em questão de formato, em questão de criatividade, em questão de aparência e também em questão de apresentação e também em questão de nome. Ele vai ficar mais, vamos dizer que algo mais chamativo. Então, se eu fosse você, já começa a gerar expectativa, porque nós estamos já gerando muita expectativa para essa terceira temporada, que vai ser um sucesso, igualmente a segunda, igualmente a primeira. E eu sei que quando nós estamos evoluindo, é para melhor. E nossa tendência agora é só melhorar, Então, segura o cinto, porque nós estamos encerrando esse ciclo da segunda temporada. E com um gostinho de... quero que chegue logo a terceira temporada, porque ela promete. Preste atenção, você que chegou até aqui, você que me acompanhou até aqui, neste exato momento, eu quero fazer um desafio para você. Nos comentários aqui embaixo do nosso vídeo no YouTube, você vai digitar a seguinte frase. E essa frase você também está vendo aí na sua tela. Estou com expectativa para a terceira temporada, pois a segunda temporada foi um sucesso. Tchau, fique com Deus, eu te vejo na terceira temporada.